iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. Hoje eu trago uma personalidade que não nasceu aqui, infelizmente, mas nasceu em Palmeira das Missões, mas eu acredito para ele o título de cidadão Passo Fundense, assim como ele foi laureado aqui na prefeitura como cidadão Passo Fundense. Então, é um político, é um amante do esporte, é um grande advogado e é meu primo. Boa noite, Irineu Gellen, tudo bem? Tudo bem, e você, como é que vai? Tudo bem, eu agradeço muito que tu tenha atendido ao meu convite, né? E para mim é uma honra e uma alegria muito grande, já que a gente se gosta, né? Claro, se gosta, claro. E eu te acompanho há muitos anos, né? Então é um prazer muito grande. E ele é também um acadêmico da Academia Passo Fundense de Letras, onde ele já foi... Quantas vezes você foi presidente? Se não me falha a memória, fui de 7 a 8 vezes presidente Nossa! da Academia. De 7 a 8 vezes. E parece-me que eu sou o segundo membro que mais ocupei a presidência da Academia. Tem um antigo que parece-me que foi 9 vezes, não me lembro qual deles. Sim, sim. E talvez antes ainda de nós entrarmos na Academia. Né? Sabe, Irineu, que eu me lembro muito bem quando eu passava pela Avenida Brasília e via aquele casarão caído, demolido, com pedras caindo, só tinha fachada, e era você o presidente na época. Perfeitamente. Aí eu pensei, o Irineu está à frente, a coisa sai. Né? Como saiu. Foi uma luta muito grande? Sim. Na época eu era presidente da Academia e aquela fachada histórica começou a ruir. Já estava ruindo. Sim. E as paredes internas estavam rachando e oferecendo um perigo iminente. Sim. Aí nós, através da universidade, conseguimos uma salinha na frente, do outro lado da rua, ali onde era a antiga Faculdade de Direito. Ah, sim. E ali nos instalamos provisoriamente e começamos a ver como resolver o problema do nosso prédio. Viabilizar uma coisa tão importante. E a academia não tinha um centavo para poder investir numa reforma, numa restauração da fachada histórica e também na parte dos fundos da fachada. Aí o que fizemos? Reunimos todos os membros da academia e eu dei uma ideia para eles. Vamos simular a demolição da fachada. Vocês concordam? E aí a prefeitura certamente vai se rebelar e vão embargar a obra e vão tombar o prédio. E eles tombando, a batata quente passa para o poder público, porque a academia não tem dinheiro para fazer isso aí. E vai cair o prédio. E vamos ficar sem a fachada histórica. E deu certo. Aí fizemos e realmente já o vereador Poltronieri encaminhou um projeto. Em 24 horas tombaram o prédio e nós fomos impedidos de prosseguir na obra, que é uma obra que não ia ser concluída jamais. Sim. E houve uma reação muito grande dos defensores do patrimônio histórico, e com razão, porque eles não sabiam do espírito, dos objetivos nossos. E com isso, então, acionamos o Ministério Público para que intimasse a prefeitura, o município, para fazer a restauração. Sim. E aí foi feita a restauração e hoje estamos usando o prédio da academia com a fachada restaurada. Eu adorei ouvir o que você falou por 2 motivos. Um, porque eu não sabia de tantos detalhes, e outra porque, como vai transparecer na tua obra e no relato dos teus amigos, tu falou no coletivo. Então, nós fizemos, isso é muito bonito. Isto resume
o espírito que te move. Me desculpa te chamando de tu, Claro. mas é que Mas nós é. somos, além de parentes, nós somos amigos. Não, e somos jovens, né? E somos jovens, é lógico. Então, Irineu, este espírito coletivo é este posicionamento que nunca é neutro, que sempre é um posicionamento que tem lado e que tem objetivo e que tem um propósito. Tu estás lá, né? Claro. Então, a comunidade de Passo Fundo já se beneficiou muito desse teu dinamismo, dessa tua visão grupal, visão coletiva. Te dou os parabéns por isso. Nós temos um entendimento de que se Deus e se a sociedade nos dá uma posição, nos dá um conforto, nós temos o dever de dividir isso com os demais membros da sociedade. Sim. E a gente, dentro do possível, tem que ajudar. Sim. Isso é que dá a grande satisfação interior, Sim. a felicidade da pessoa. É Sim. ter o espírito coletivo, o espírito social. Isso, Né? isso. E não aquela individualidade egoísta Sim. que paira em muitas pessoas e em muitos centros. Sim. Que a gente sabe existirem por aí. Né? Aqui nesses 4 livros a gente percebe assim que são poucos os lugares onde você não atuou. No programa do Ironia eu procurei não dizer você e tu, porque eu me cuidei um pouco, né? Porque é o nosso guardião da letra, né? Então, mas hoje eu vou me descuidar um pouco, que isso é inevitável, né? Vamos ficar eu dentro quero dessa ver, simplicidade. aqui tem um aí, né? livro, Palavra Livre. Quantos anos você disse que tem esse livro? Esse livro foi escrito há 39 anos. Ele é prefaciado por Benedito Espanha, que Pelo saudade. falecido doutor Benedito Espanha. Isso. Um grande cidadão, um homem também dedicado à sociedade. E ele faz uma citação, e ele fala assim, como liricamente disse Goethe, a palavra é um leque, pois através de suas varetas sente-se sempre como que a presença de um formoso par de olhos. O leque é uma gaze deliciosa. A palavra é um instrumento de que você se vale pela vida afora. Inclusive palavras sempre pautadas em muito amor, Irineu. Eu falei que eu me emocionei, sabe por quê? Porque em tudo que eu li sobre o que você fez, né? A palavra amor esteve sempre presente, né? Claro. Inclusive, você homenageia as pessoas com um carinho muito grande, né? Você sabe que eu conheci a Eulália, né? Sim. E você não esquece da Eulália, né? Então, é tão bonito isso, é tão bonito, me deixou emocionada, Irineu, sabe? Então, eu vi também que você é chamado para tudo. Ou era chamado para tudo, agora tu tem menos tempo, porque nem mora mais aqui, né? Ou mora nos dois lugares? Tenho 2 residências, né? 2 residências, sim. É por isso eu ainda me mantenho na academia. Isso. Senão, pelo estatuto, já teria sido excluído. Isso. Então, eu vi aqui, neste livro, que tem quantos anos? Esse aí tem 32 anos. É tempo, né, Sueli? É tempo. Nossa Senhora. É tempo. Está aqui, Eunice, Esther, Iriane. Eu sempre homenageando as pessoas que são caras, não é? Isso é... Então, aqui nesse livro, tem a saudação às debutantes do Clube Recreativo Juvenil. Juvenil, né? Então, você foi chamado para saudar
debutantes. Sim. E no discurso, na fala, você conseguiu falar no brilho dos olhos dela, um brilho cidadão, o brilho de pessoas que logo, logo vão estar à frente da sociedade, e você chama essas meninas para a cidadania. Achei o máximo, porque dá um tom adequado aqui. Sim. Deve ser muito difícil. Parabéns. Parabéns. Eu acho, Sueli, que a palavra, quando bem direcionada, ela tem um efeito extraordinário. Sim. Extraordinário. Por isso que a gente tem que cuidar muito, porque a língua é o chicote que nos bate, se for mal usada. Então, nós temos que, sempre que possível, incentivar as pessoas, especialmente o jovem. Aí, no caso, as debutantes. Você acredita para quem ou para o que essa verve, essa facilidade com as palavras que você tem? Eu não sei se eu tenho facilidade ou não, mas eu gosto de estar em contato com a sociedade. Sim. Né? Eu esqueço, às vezes, que eu existo. E quando eu vejo, eu estou no meio social. Sim. E procurando sempre, se possível, ajudar. Esse é o grande espírito que me move até hoje. Estou já com 80 anos, indo para os 81 e me sentindo uma pessoa normal, com idade normal e sem nenhuma restrição de ação. Sim. Estou sempre trabalhando, porque tem que se trabalhar até a véspera. Pobre daquele que senta num sofá e diz, eu estou aposentado. Sim. Nem sempre dura Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Pelas circunstâncias, mas... Claro, a gente tem que diminuir o ritmo. Lógico. Diminuir o ritmo, né? A gente sente as limitações. Mas é por aí, o negócio é não parar, né? Mas Irineu, eu sinto assim que além de... Porque tu sabe que eu adoro os advogados. Eu vou te dizer por quê. Eu tenho 4 filhos que fizeram direito. Sim. Só um que não foi para o direito, ele foi para a área da tecnologia. Perfeito. Eu tenho 4 filhos apaixonados pelo direito. Que maravilha. Um é da Receita Federal, a Elisa é da AGU, ela é procuradora do INSS. Eu tenho um que é advogado mesmo, ele exerce a profissão e está indo muito bem. Que bom. Ele tem um escritório, eu acho... Sabe, essas pessoas que hoje em dia conseguem bancar, que conseguem peitar a sua profissão. Né? Perfeito, é uma façanha, né? É uma façanha, porque tem muitas pessoas formadas que estão se desviando da sua formação para fazer outras coisas por causa de circunstâncias também. Ou porque também não gostaram. Todo mundo tem o direito de mudar. Claro. E eu tenho uma filha que mora em Singapura. E ela exerce com estrangeiros a profissão, como ela fez em Paris também. Ela trabalhou na prefeitura de Paris, ajudando os estrangeiros, porque ela é poliglota. Então, ela ajudando os estrangeiros a legalizar a sua situação, essas coisas. Então, eu tenho 4 apaixonados pelo direito. E aqui em Passo Fundo, quem é Gelen? E não for advogado. É uma raridade, não é? É verdade. Por que será? Será que foi você que abriu um caminho? Será que você foi uma inspiração? Você e o Romeu também, né? O Romeu um bom advogado, um cara seríssimo, né? Foi professor da universidade. Sim. Mas eu creio que todo profissional que exerce a sua profissão com responsabilidade
e com amor ao seu cliente, com dedicação, sem fazer distinção se a ação é grande ou pequena, que isso é fundamental, ele deixa um legado para os mais jovens. Sempre alguém vai se inspirar num profissional com esse perfil. Lógico. Então, pode ser que tenhamos inspirado alguém, né? Mas só Deus sabe. Só Deus sabe por que os Gehlen gostam tanto dessa profissão. Mas, enfim, Gehlen, a gente percebe nessa obra que eu li que você lê muito. E um advogado, na minha opinião, ele às vezes defende uma tese de doutorado por dia. Porque uma ação requer muita pesquisa, requer muita leitura, requer muita dedicação, não é? Mas, como a tua atividade é muito coletiva, eu sinto que tu aprende muito com o outro. Sim, claro, evidentemente. Se você parar numa esquina e ouvir um esmoleiro, um andarilho de estrada, parar e ouvi-lo, não é legal? Por alguns minutos, você sai com algum aprendizado. Sai mais rico, não é? Mais rico e a gente sempre aprende. É verdade. Sempre aprende. Vamos continuar essa conversa no nosso segundo bloco? Vamos. Tá, então até daqui a pouquinho. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta então com o Irineu Gehlen, que eu já apresentei para vocês e que, antes de mais nada, é meu primo e meu amigo, né? Então eu fico muito feliz de ter recebido. Com muita honra, com muita alegria. Com muita alegria, né? Então, eu gostaria de falar sobre... Este aqui é um livro de luxo, né? Aqui tem pronunciamentos, não é? São pronunciamentos. Discursos, pronunciamentos, palestras. Isso. E tem discursos de quando você era vereador. Isso. E assim pelo Brasil afora, né? Manifestações ao Congresso Nacional, essas coisas, né? E homenagens a pessoas importantes, né? E deixa a gente muito por dentro das entidades e das organizações das quais você fez parte. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu fundei muitas associações em Passo Fundo, esportivas e filantrópicas. Dei muita assistência jurídica também para essas instituições durante muitos anos. E isso sempre me fez muito bem interiormente, porque é aquilo que nós falamos antes. A dedicação à sociedade é que realiza o ser humano. Sim. Então, eu sempre tive esse desprendimento profissional, dedicando parte do meu tempo à sociedade. Sim. E não falo isso para, vamos dizer assim, me exaltar de forma nenhuma, apenas porque fui questionado por você. Então, porque aquilo que a gente faz para o bem de alguém está feito. Mas o que eu senti falta, assim,
Você só não foi do Médicos Sem Fronteiras porque não é médico, né? Mas essas entidades assim que trabalham pelo mundo, inclusive foi muito interessante a parte que eu li quando você fala da África, que aquilo lá é muito difícil de ser solucionado, porque existem muitos conflitos internos, porque a gente fica olhando assim, tá, e daí? Quando? Até quando? Até quando esse horror que a gente assiste, né? E você explica, existem muitos conflitos internos ali de tribos e de barbarismos, né? É verdade, dentro daqueles países que você fala que é muito difícil de atuar. Especialmente na época em que a África do Sul teve aqueles conflitos terríveis com os ingleses e os negros. Sim. Isso aí, mas ao longo do tempo essas questões foram se resolvendo também. É que houve também umas lideranças importantes ali, tipo Mandela, né? O Mandela foi um herói. Um herói, né? Foi um inspirador da paz. Da paz na África do Sul. Pessoas inspiradoras. Assim como Gandhi, né? Foi estudar na Inglaterra. Exato. E depois retornou para a Índia e trabalhou pela independência da Índia. Né? E um pacifista, né? Um pacifista. Um pacifista. Exatamente. Um pacifista. Então, os pacifistas me emocionam muito e me chamam muito à ação pacifista. Né? Essa palavra é fundamental. Né? É fundamental. Fundamental. Né? Então, existem coisas que estão na conjuntura política hoje no Brasil que é uma conjuntura tão violenta, né? Como a gente estava conversando ontem, aqueles dois policiais que colocaram um rapaz esquizofrênico dentro de um... Sim, isso isso é inexplicável. Barbárie, né? É inexplicável. A gente agora está vendo os Estados Unidos querendo reverter o que eles fizeram com a terceira ou a segunda emenda, que eles dão também essa licença, né? Exatamente. Então, acho que pessoas inspiradoras devem ser enaltecidas, que é para a gente pensar um pouquinho, porque às vezes o pensamento lógico não é suficiente, porque argumentos para armamento existem, né? Eu acho que o porte de arma, ele pode existir. Sim. Mas ele tem que ser concedido a uma pessoa que tenha um perfil já definido pela psiquiatria, pela medicina, pelo comportamento social e também pela profissão que exerce. E pela profissão. Agora, eu acho que assim, permitir o uso de arma para qualquer pessoa, isso é perigoso. Nós não sabemos, tem muitos esquizofrênicos andando por aí. Muitas pessoas psicopatas e desequilibrados. E isso é um perigo muito grande para a sociedade. Então, eu acho que o uso de arma deve ser concedido, mas com rigor absoluto. Né? Que bom que seja seletivo. Né? Isso. Seletivo. Porque... E também que haja, por outro lado, um controle muito grande na segurança pública, não permitindo que o bandido venha instabilizar a nossa sociedade. Nessa linha também eu sou duro, sou firme. Né? Sim. Tem que ser duro com bandido. O Estado democrático de direito. E isso aí se resolve pela educação. A educação, nós temos que investir maciçamente na educação. Não é? O povo educado é um povo disciplinado, é um povo que não comete barbáries. Pode acontecer, por exceção, sempre vai acontecer, porque não existe felicidade plena. Não. Não existe. Nenhum país perfeito. Nenhum país.
Agora, eu vejo países como a Alemanha, como a Bélgica, a Suíça, até os Estados Unidos, que a educação é primeira linha, é primeira necessidade. Então, onde há um povo educado, temos uma sociedade pacífica, porque Sim. todo mundo sabe o que faz, porque tem consciência, porque tem inteligência, porque tem conhecimento das coisas. Então, a educação, para mim, é fundamental. E ela começa na família. Na família é que nós aprendemos os princípios de solidariedade, de honestidade. E aí nós vamos para a escola com esses princípios. E aí os professores, os nossos heróis, nos lapidam, nos complementam. Mas os princípios têm que vir da família. A família é fundamental. O ideal seria a criança já chegar pronta à escola, só que não é a realidade. Não há como, né? Não há como. É muita gente no mundo. Muita gente. Esse é um dos problemas. A gente costuma fazer comparação entre quando eu era criança, que a gente chegava na escola e cumprimentava o professor de pé, e aí a gente sentava. Eu me criei no Notre Dame, depois no IEM, então a gente cumprimentava o professor. Mas essa realidade não existe mais, sabe por quê? Porque nós somos muita gente e a escola é universal. É universal, Então, não é fácil. Todos entraram para a escola, o que é bom, o que é muito bom. Claro. Então, os meus filhos, por exemplo, conviveram com a diversidade. E aprenderam muito com a diversidade, ao passo que eu vivi uma realidade quase que monótona, né? Uma realidade de classe média, né? Onde todos tinham os mesmos interesses. Claro. Então, os meus filhos já viveram a diversidade, já têm uma consciência social melhor, né, do que eu tive quando eu era criança, né? Apesar dos meus pais serem de tu conhece, né? Nós vivemos, vamos dizer assim, uma mesma realidade, né? Verdade, quando nós fomos crianças. Foi tudo muito difícil. E aí a pessoa sai da escola já formada e aí vai para o mundo. E aí vem a escola do mundo. A escola do planeta, do universo. E aí vem as adversidades que tu falaste há pouco, as dificuldades, os obstáculos. E muita gente não suporta. Desafio, né? Então, nós temos que preparar a criança para enfrentar essas dificuldades lá na frente. E a pessoa só cresce, só se desenvolve plenamente nas dificuldades. As dificuldades da vida, vencidas por nós, é que fazem nós crescermos. Nós só aprendemos verdadeiramente com as dificuldades. A pessoa que vive em berço de ouro não tem esse conhecimento. Eu sei. Irineu, a gente não precisa falar certas coisas em casa, né? A gente não precisa falar. Não. Meu filho, venha cá, vamos falar sobre ética. Não. Meu filho, venha cá, vamos falar sobre sexo. Não. Não há necessidade. Isso não existe. Meu filho, venha cá, vamos falar sobre solidariedade. O que acontece é aquela mesa cheia de gente. Eu tenho tanta saudade, Irineu. Agora nós moramos num apartamento menor, porque eu não aguentei a trabalheira de uma casa grande, não é? Mas isso são as fases a sequência da vida, né? E quando eles vão todos lá em casa, eu fico muito feliz, mas fica todo mundo meio mal acomodado. Mas assim, Irineu... Mas nos pequenos frascos que estão os bons perfumes. Sim. Então, era tão lindo quando a gente... Houve época, o Mingo trabalhou muitos anos no Bertol e eles colocaram um restaurante lá, muito legal. E o Mingo disse assim, porque era longe de casa o Bertol,
Ele falou, eu vou começar a almoçar lá. Eu disse, nem pensar. Teus filhos precisam de ti, eles estão em formação. E é na mesa que a gente conversa essas coisas da vida, não é, Irineu? O exemplo, né? O exemplo. Os pais dando bons exemplos já estão educando os filhos. Assim, estão ensinando os princípios Irineu, de como vida. eu te conheço muito bem, eu sei que tu trata tua mulher tua esposa com todo o carinho do mundo, né? Então, sabe, os filhos levam isso para a vida e tratam a sua mulher e o seu marido também com gentileza e com consideração. Exatamente. Né? Então, isso é educação. Né? É um bom exemplo. Né? Não precisa ter mesa farta. Não precisa. Não. É preciso se reunir. Né? Se reunir, o que é cada vez mais difícil, porque as pessoas estão na rua muito dispersas, catando lixo. Né? A família não está muito congregada, muito unida. Né? Eu tenho 3 contentores de lixo na frente do prédio. E ali tem uma catação de comida, Irineu, que é de cortar o coração. Sim. Como essas pessoas se reúnem para dizer para o meu filho, olha, meu filho, hoje o meu dia foi legal. Né? Então, é difícil, Irineu. A educação é difícil. E a explosão demográfica no mundo é muito grande. É muita gente. Então, a gente começa a no nosso tempo, como era bacana. E hoje mudou tudo. Mas é muita gente. É muita gente. O Estado tem dificuldade de administrar o país. E nós temos uma produção de comida muito grande, muito que grande. É desviada para royalties, né, Irineu? Exatamente. Então eu acho isso uma inversão um pouco, não te parece? Eu acho, eu também acho, concordo contigo, é verdade. Então, quando você foi vereador, você deve ter protegido os pequenos agricultores, porque Sempre. Eu não vi aí... mas eu devo ter pulado sempre. Que bom. Eu tive um episódio quando eu trabalhava no Banrisul, aqui em Passo Fundo, antes de eu... Aliás, eu já estava na Faculdade de Direito. E eu tive um episódio que não vou contá-lo agora aqui, porque é uma história bastante longa, e que foi um divisor de águas na minha vida. Aí eu criei coragem e tive que sair do banco para enfrentar a vida. E comecei a advogar já no 4º ano de Direito. Sim. Então, isso tudo se somou para que a gente adentrasse no caminho da advocacia e nessas... E que tu decolasse como avião a jato. Nessas coisas todas da vida. Este é o último livro, né? Sim. Aqui... O Bom Amigo. Aqui tem amigos, grandes amigos teus. Na verdade, esse livro foi um grupo de amigos que escreveram. Sim. Eu apareço com alguns trabalhos, mas o livro, na verdade, é dos meus amigos. E olhem que lindo esse livro. Que lindo esse livro. Achei boa a capa, ficou legal, né? Não, o livro é lindo, é lindo. E assim... a gente vê assim a solidez das amizades que tu tens. Né? São pessoas que... Isso aí é emocionante, posso te garantir. E é uma leitura gostosa. É uma leitura leve. Sim. Né? O Oswald André sempre com aquela eloquência dele. O Oswald André é fantástico. É fantástico. É um cara que nós temos ele como um paradigma, como um modelo. A Marilise. E a Marilise nem se discute. Eu nunca vi uma presidente da Academia Passundense de Letras com tanta presença, com tanta atuação como a Marilise. A Marilise não tem preguiça. Não, ela responde todas as... é uma trabalhadora, compulsiva. É impressionante. E com qualidade, com alegria e com sabedoria. A Marilise dorme pouco, sabia? A gente percebe, porque ela responde todos os questionamentos que são feitos. Sim. Então, a Marilise,
a Marilise é uma das pessoas que eu mais admiro. Eu digo que é a mulher perfeita, né? É a mulher perfeita. Eu te digo o seguinte, Sueli, eu estou muito feliz com a Marilise na presidência da academia, porque deu uma movimentação na academia, um dinamismo pandemia, né? fantástico. Tinha pandemia, não podia ser diferente também, e que bom que é ela, né? E o Oswandré dando aquela sustentação dele extraordinária, né? E um modelo. Cada presidente imprime seu perfil, sim, né? Sim. Imprime seu perfil. A Dilce, ela colocou em prática coisas extraordinárias. Não, fantásticas, né? fantásticas. Ela dá aula ainda, né? Ela é do município, ela é do município, ela é contratada pelo município. O Cunha, só para nós não deixar o Cunha fora, o Cunha foi um presidente extraordinário. Temos que fazer esse registro. O Cunha é uma grande personalidade. É um cara equilibrado, né? Exato. Uma pessoa... Sabe, Irineu, que tem duas pessoas que eu conheço e que leem como ninguém, e tem uma cultura e uma memória como ninguém, que são o Gilberto Cunha e o Paulo Monteiro. Sim. Então, eu não gosto de citar, porque a gente deixa muita gente de fora. Mas, assim, a admiração que a gente tem por algumas pessoas é uma coisa particular, sim, não é? Não, isso é uma aí coisa não, particular. Isso não é nenhuma discriminação, não, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. É um dever a gente ressaltar as pessoas que têm méritos, né? Exatamente. E é o que estamos fazendo. Irineu, eu adorei fazer esse programa. Nós, infelizmente, chegamos ao fim. Sim. E eu agradeço imensamente por dois motivos. Um, por nós podermos mostrar esta obra, né? E outro, porque eu te revi, né? Tá certo. E porque nós tivemos condições, eu estava de máscara, porque eu ainda morro de medo da pandemia. Ainda morro de medo da pandemia. Eu tive Covid há 3 semanas atrás, né? Me cuidando, e aconteceu. Mas isso tem que passar, não adianta. Então, Irineu, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de podermos nos encontrar em um papo descontraído, colocar algumas coisas da nossa vida. Importantes, não é? Importantes da nossa vida, da vida da nossa academia e da nossa querida sociedade pasfundense. O programa Literatura Local chega ao fim de novo, e o programa Literatura Local tem essa característica de ser um programa informal, e eu acho que gostoso de assistir. Então, espero vocês na semana que vem com outro convidado ou outra convidada. Muito obrigada. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.